O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar se remodelar para ser outra pessoa, você deve comemorar a forma que Deus deu somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo, e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar tudo ou agradar a todos, mas sim para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. A palavra limite se refere ao fato de Deus ter destinado a cada um sua especialidade. Quando tentamos entender nosso ministério para além daquilo que Deus nos preparou para fazer, experimentamos pressão. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Devemos individualmente correr com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não sinta inveja do corredor na raia ao seu lado. Simplesmente se concentre em terminar sua corrida. Deus quer que você goste de usar a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de fazer o que você deveria estar fazendo, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter feito o seu trabalho bem feito e não precisará comparar-se com ninguém. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas: tentando-o para comparar seu ministério com os dos outros e tentando-o para adaptar seu ministério à expectativa dos outros. Ambas são armadilhas mortais que irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que você começar a perder a alegria no seu ministério, comece verificando se uma dessas tentações é a causa. A Bíblia nos adverte a jamais nos comparar com os outros. Faça bem o seu trabalho e assim terá algo de que se orgulhar, mas não se compare com os outros. Existem duas razões pelas quais você jamais deveria comparar sua vocação, seu ministério ou os resultados de seu ministério com os de qualquer outro. Primeiro, você sempre irá achar alguém que pareça estar fazendo um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Ou você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você, então se tornará arrogante. Ambas as atitudes lhe tirarão do serviço e roubarão a sua alegria. Paulo disse que é tolice nos compararmos com os outros. Ele disse: não temos a pretensão de nos igualar, de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. A palavra desse versículo, segundo a versão, a mensagem diz: em toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o que é mais importante. Você irá descobrir que pessoas que não compreendem sua forma para o ministério irão criticá-lo e tentar fazê-lo corresponder ao que eles pensam que você deveria estar fazendo. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com críticos que não lhe compreendiam e denegriam seu serviço. Sua resposta era sempre a mesma: evite comparações, resista aos exageros e almeje somente os elogios de Deus. Uma das razões por que Paulo foi usado tão poderosamente nas mãos de Deus foi ter se recusado a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas, ou ser arrastado para debates contraproducentes sobre seu ministério. Como John Bunyan disse: se minha vida é infrutífera, isso não importa a quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, isso não importa a quem a critica. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos dá. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa capacidade, ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo disse aos Filipenses: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. E relembrou a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Se você não exercitar os músculos
eles enfraquecem e atrofiam. Da mesma maneira, se não utilizar as habilidades e capacidades que Deus lhe deu, você irá perdê-los. Jesus ensinou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Aludindo o seu servo que falhou em utilizar um talento, o mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você o perderá. Use a habilidade que possui e Deus a aumentará. Paulo disse a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu por meio dos seus profetas, quando os anciãos da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas aptidões em ação, atire-se às suas tarefas de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Qualquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, opiniões e práticas, um bom professor pode se tornar um professor melhor e, com o tempo, tornar-se um mestre do ensino. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Aprenda e se expanda o mais que puder. Concentre-se em fazer seu melhor para Deus, um trabalho do qual não tenha vergonha. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre. Neste momento, podemos nos preparar para esse serviço eterno praticando na terra. Como atletas que se preparam para as Olimpíadas, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso pela medalha de ouro que perde o brilho e desbota. Você está em busca da medalha de ouro eterna. Estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas. 32º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Deus merece o melhor de mim. Memorize este versículo. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Medite nesta pergunta e a responda por escrito em seu caderno de anotações. Qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? Deus o abençoe e até amanhã.